Uma exposição das 7 eras da Igreja. A Era da Igreja de Filadélfia. Continuação da página 270. Uma tarde, quando eu comecei a ministrar, uma mulher subiu à plataforma dentre os milhares de maometanos. Enquanto ela estava de pé diante de mim, um missionário aos maometanos começou a suplicar baixinho ao Senhor: "Oh, tem compaixão dessa preciosa alma. Oh, tem compaixão dessa preciosa alma." Ele tinha estado lá por anos e anos e, segundo seu próprio testemunho, tinha visto somente um maometano vir para receber Jesus Cristo como Salvador. Eles eram originalmente os Medo-Persas, cujas leis não mudam. Eles são tão difíceis de ganhar. Parece que uma vez maometano, sempre maometano. É uma lei entre eles. Bem, enquanto ela estava de pé diante de mim, eu comecei a lhe falar e a todos aqueles milhares através de intérpretes. Eu disse: "Não é verdade que os missionários têm falado a vocês de um Jesus que veio para salvá-los? Você devia ter visto as pessoas olharem umas para as outras quando eu disse isso." Então, quando eles responderam que era correto, eu continuei e disse: "Mas os missionários leram para vocês deste livro?" Eu levantei minha Bíblia para eles verem que este mesmo Jesus foi um poderoso curador e que ele viveria em seu povo no decorrer das eras, até que voltasse para recebê-los para si mesmo. Eles falaram a vocês que, por estar neles esse mesmo Espírito que estava em Jesus, eles seriam capazes de fazer prodígios, assim como fez Jesus? Eles falaram que vocês podem ser curados, assim como podem ser salvos. Quantos de vocês gostariam de ver este mesmo Jesus descer entre nós e fazer as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra há muito tempo? Todos eles queriam isso. Essa foi uma coisa com a qual eles seguramente concordaram. Eu então prossegui: "Se Jesus, pelo seu Espírito, fizer o que ele fez quando estava sobre a terra, vocês crerão em sua palavra então?" E ali estava aquela mulher maometana diante de mim. O Espírito começou a se mover através de mim. Eu disse a ela: "Agora, você sabe que não a conheço. Eu nem mesmo posso falar sua língua." Ela admitiu isso. Eu disse: "Quanto a curá-la, você sabe que não posso. Porém, você ouviu a mensagem esta tarde e me compreendeu." Seu intérprete nativo respondeu por ela que ela compreendera, porque ela tinha lido o Novo Testamento. Agora, os maometanos são descendentes de Abraão. Eles creem em um só Deus, mas rejeitam Jesus como Filho de Deus e, ao invés, tomam Maomé como seu profeta. Eles dizem que Jesus nunca morreu e ressuscitou. Eles são ensinados assim por seus sacerdotes e eles o creem. Eu disse: "Mas Jesus de fato morreu e ressuscitou. Ele enviou o seu Espírito de volta sobre a igreja. Aquele Espírito que estava nele é exatamente o mesmo Espírito que está na igreja agora. E ele pode produzir e produzirá o que Jesus produziu." Ele disse em João 5,19: "O Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente." Pois bem, se Jesus vier e me revelar qual é o seu problema, ou por que você está aqui, se ele pode me dizer qual é o seu passado, certamente você poderá crer para o futuro. Ela disse através de seu intérprete: "Sim, eu posso." Eu disse: "Muito bem, que ele possa fazer isto." Aqueles maometanos estavam observando atentamente. Todos eles estavam inclinando-se para frente para ver o que aconteceria.
Então, o Espírito Santo falou: o seu marido é um homem baixo e troncudo, com um bigode preto. Você tem 2 filhos. Você esteve no médico cerca de 3 dias atrás e ele lhe fez um exame. Você tem um quisto no útero. Ela inclinou sua cabeça e disse: isso é verdade. Eu lhe perguntei: como é que você veio a mim, um cristão? Por que você não foi ao seu profeta maometano? Ela disse: eu acho que você pode me ajudar. Eu disse: eu não posso ajudá-la, mas se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, Ele que está aqui agora e conhece tudo a seu respeito, Ele a ajudará. Ela disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. Aquilo foi o suficiente. Ela foi curada e cerca de 10.000 maometanos vieram a Cristo naquele dia, porque o Evangelho foi pregado tanto em palavra como em poder. Deus nunca disse a um homem para trabalhar 30 anos e não colher nada. Ele nos deu a porta aberta da palavra e do poder, e é isto que devemos usar. Foi isso que deu a Paulo seu grande e eficaz ministério. 1 Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ouça-me agora. Foi durante esta mesma viagem, enquanto eu estava embarcando num avião em New Salisbury, Rodésia, vi um grupo de 4 pessoas com passaportes americanos. Eu fui até eles e disse: olá, vejo que vocês têm passaportes americanos. Estão viajando para algum lugar? O jovem respondeu-me: não, todos nós somos missionários aqui. Que bom, eu repliquei. Vocês estão por conta própria ou trabalham com alguma organização? Somos metodistas. Viemos de Wilmore, Kentucky, disse ele. Bem, isso fica quase em meu quintal, eu repliquei. Você não seria aquele irmão Branham que vem daquelas bandas, seria? Eu disse: sim, isso mesmo. Aquilo o curou. Ele não dizia mais nada. E a maneira que ele e aquelas 3 moças olhavam e voltavam a olhar uns para os outros. Então eu disse: só um minuto, filho. Eu gostaria de falar a todos vocês acerca de alguns princípios, sabendo que todos somos cristãos e estamos aqui com um grande propósito. Ora, vocês dizem que estão aqui todos os 4 há 2 anos. Vocês podem dizer no nome de Jesus que podem apontar o dedo para uma alma que vocês sabem que ganharam para o Senhor? Eles não podiam fazê-lo. Eu não quero ferir os seus sentimentos, moças. Eu disse: mas todas vocês deveriam estar em casa ajudando suas mães com as louças. Não é da sua conta estar aqui no campo até que estejam cheios do Espírito Santo e pregando o verdadeiro Evangelho na demonstração do poder do Espírito Santo. Se vocês não estão vendo os resultados que Jesus disse que veriam, é porque não estão pregando o verdadeiro Evangelho. Deixe-me dar um passo adiante e mostrar-lhe exatamente como podem ser as coisas no campo missionário. Eu não digo que é tudo assim, mas eu receio muitíssimo que seja. Foi enquanto eu estava nesta mesma viagem, passeando ao redor de Durban com o prefeito, que eu vi um nativo com um pingente em volta de seu pescoço e ele estava carregando um ídolo. Perguntei ao meu amigo para que era aquele pingente e ele me disse que, quando um nativo abraçava o cristianismo, eles punham um pingente nele. Isso seguramente me surpreendeu porque ali estava um homem dizendo-se cristão e carregando aquele ídolo. Portanto, eu perguntei como podia ser isso. Ele disse: eu sei falar a língua dele. Vamos até ali e falar com ele. Assim fomos até ali.
E o prefeito atuou como meu intérprete. Eu perguntei ao nativo se ele era cristão. Ele afirmou que com certeza era cristão. Eu então perguntei por que ele carregava o ídolo, sendo um cristão. Ele respondeu que era um ídolo que seu pai carregava e deixara para ele. Quando lhe falei que nenhum cristão deveria carregar ídolos, ele respondeu que este ídolo fora de grande utilidade para seu pai. Eu fiquei curioso em saber como, e ele disse que um dia seu pai estava sendo seguido por um leão. Então ele fez uma fogueira e falou ao ídolo do modo que lhe fora ensinado pelo feiticeiro. O leão foi embora. Eu informei a ele que tinha sido o fogo que afugentara o leão, uma vez que o fogo assusta todos os animais selvagens. Eu nunca esquecerei sua resposta. Ele disse: bem, é dessa maneira, se Amoiá, o espírito, falhar, então este ídolo não falhará. Um relato detalhado da campanha africana pode ser encontrado no livro Um Profeta Visita a África. Essa é quase toda a força que as multidões de cristãos têm, porque a palavra não lhes foi trazida pela porta aberta original do Pentecostes. Agora, voltando à porta missionária aberta da era de Filadélfia. Ela não teve a porta aberta de poder que deveria ter tido. Observe no mesmo versículo que ele menciona esta porta aberta. Ele diz: tendo pouca força. Isso é correto. O poder do Espírito estava faltando nessa era. A palavra era bem pregada. Ela foi satisfatoriamente capaz de tornar as almas cientes da salvação. Mas o grande poder de Deus que mostrava seus prodígios, que fazia revelar seu braço a favor dos seus, estava faltando, exceto entre os grupos dispersos. Todavia, glória a Deus, ele estava crescendo e havia aumentado acima do que eles tinham na reforma. Foi nesta era que saiu o homem que frequentemente chamamos de pai das missões, William Carey, um sapateiro aldeão que pastoreava a igreja batista particular em Moulton, Inglaterra, despertou poderosamente as pessoas, pregando sobre: não foi a ordem dada aos apóstolos para ensinar todas as nações, obrigatória a todos os sucessivos ministros até o fim do mundo, visto que a promessa associada era de igual amplitude. Ele foi combatido pelos calvinistas que tinham chegado ao extremo da doutrina da eleição, crendo que todos que serão salvos, e a obra missionária seria contra a obra do Espírito. Porém, André Fuller ajudou o Sr. Carey através de sua pregação e de levantamento de fundos. Tal foi o seu feito, que foi formada uma sociedade para difundir o Evangelho a todas as nações em 1792. Essa sociedade enviou Carey, que foi notoriamente abençoado por Deus em ganhar almas na Índia. Em 1795, uma cristandade despertada formou a Sociedade Missionária Londrina, que, bem sabemos, levantou milhões de libras e enviou milhares de missionários através dos anos para cumprir os desejos do Senhor. O Espírito de Deus estava se movendo, e outras ovelhas podiam muito bem ter sido o clamor do coração daqueles crentes sinceros. Diante de ti pus uma porta aberta. Eu quero examinar estas palavras novamente. Esta vez, embora eu não vá dissociá-las das missões, vou lhe trazer um pensamento que se estende profundamente para dentro da última era. Como já afirmei, esta era funde-se com a última era. Foi nesta era que Jesus disse: venho sem demora. Versículo 11. E relativo à última era, ele ia executar a sua palavra sobre a terra
completando-a e abreviando-a. Romanos 9, 28. Observe como este versículo de Apocalipse 3,8 está redigido. Porta aberta, pouca força, palavra, nome. Essa porta aberta tem a ver com todos os três. Agora, o que significa a porta? Em João 10, 7 diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Isso é correto. O eu sou é a porta das ovelhas. Ora, isto não é apenas uma expressão curiosa. Isto é realmente assim. Note em João 10, onde Jesus está dando esta parábola. Ele chama a si mesmo de pastor. Depois, ele chama a si mesmo de porta. E é isso que o pastor é para as ovelhas. Ele é realmente a sua porta. Quando estive no Oriente, eu vi que de noite o pastor ajuntava todas as suas ovelhas. Ele as punha no aprisco. Então ele as contava. Quando estava seguro de que todas estavam dentro, ele se deitava na entrada do aprisco e se tornava literalmente a porta do aprisco. Ninguém podia sair ou entrar sem passar por ele. Ele era a porta. No dia seguinte, enquanto passeava de jipe com um amigo, eu observei que um pastor começava a conduzir seu rebanho para a cidade. Imediatamente, todo o tráfego parou, para que as ovelhas pudessem passar. Ora, as cidades lá no Oriente não são como aqui. Nós mantemos todas as nossas mercadorias dentro, porém lá é como uma grande feira de agricultores com todos os produtos sobre o calçamento, para que os que passam vejam e comprem. Eu pensei, que coisa! É aqui que vai começar o tumulto. Espere até que aquelas ovelhas vejam toda aquela comida ali fora. Porém, quando o pastor foi avante, aquelas ovelhas apenas o seguiram exatamente em cada passo. Elas olhavam para todas aquelas mercadorias, mas nenhuma ovelha tocava em nada. Se eu apenas pudesse falar a língua deles, eu mesmo teria parado o tráfego e lhe pregado um sermão sobre o que eu acabava de ver. Quando você é a ovelha que pertence ao grande pastor, você segue exatamente cada um de seus passos como aquelas ovelhas fizeram. Você não será tentado a virar para o lado por causa de alguma grande flor de igreja ou para ouvir a voz de algum DD ou PhD ou LLD, porém você ficará com o pastor. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Porém, a voz de um estranho somente fará com que fujam e corram após seu verdadeiro pastor. Louvado seja Deus! Mas isso não foi tudo que vi e aprendi por ali. Um dia comecei a pensar a respeito, depois de ver homens nos campos pastoreando diferentes espécies de animais. Um indivíduo cuidava de alguns porcos, outro de algumas cabras, outro de alguns camelos, outro de algumas mulas, etc. Então perguntei a um amigo que vivia lá, como eles chamavam aqueles homens. Respondeu ele, eles são pastores. Eu não podia aceitar isso. Eu disse, você não quer dizer que todos eles são pastores. Pastores somente cuidam de ovelhas, não cuidam? Não, disse ele. Um pastor é um pastoreador ou apacentador. Por isso, qualquer um que apacenta animais é um pastor. Bem, isso de fato me surpreendeu, mas eu notei uma diferença entre aqueles pastoreadores e os que cuidavam das ovelhas. Chegava a noite, todos os outros, exceto o pastor das ovelhas, deixavam seus animais nos campos e iam para casa. O pastor levava as suas ovelhas com ele
e punha-as no aprisco e depois deitava-se e tornava-se à porta das ovelhas. Oh, louvado seja Deus! Nosso pastor nunca nos deixa ou nos abandona. Quando a noite chegar, eu quero estar em seu aprisco. Eu quero estar sob seu cuidado. Pois bem, podemos ver que Jesus é a porta. Ele é a porta das ovelhas. E observe que agora fala do abrir da porta. O que é isto senão uma revelação dele? E essa revelação está se abrindo para nos trazer força, iluminar a palavra e glorificar seu nome. Foi entre as duas últimas eras que a revelação da deidade de Jesus Cristo floresceu diante de nós. Sim, nós sabíamos que ele era Deus. De que outra forma poderia ser nosso Salvador? Mas saber que ele era o único Deus, ou Deus exclusivo, que ele era o Alfa e o Ômega, que este Jesus era Senhor e Cristo, fazendo o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos uma pessoa, isso fora perdido desde as primeiras eras da igreja, mas agora o estamos vendo novamente. A revelação de quem ele era tinha voltado. Na verdade, a divindade não é um Deus constituído de 3 pessoas com uma só personalidade. Porque é preciso uma personalidade para constituir uma pessoa. Se há uma só personalidade, há apenas uma só pessoa. Porém, os que creem em 3 pessoas têm uma divindade constituída de 3 deuses e são culpados de quebrar o primeiro mandamento. Mas a revelação da divindade está de volta. Agora, a verdadeira igreja pode novamente incorporar força. Após todo este tempo, ela finalmente sabe quem é seu Senhor. Uma vez mais, estamos batizando no nome do Senhor Jesus, exatamente como fizeram no Pentecostes.